Graça e paz, povo de Deus. Salve, salve. Boa tarde. Pastor João Oliveira falando. Gostaria nessa tarde, meu querido irmão, minha irmã, você que vai estar ao alcance desse vídeo, boa tarde, manhã, boa noite, boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que tu esteja. Eu gostaria de meditar com você em algo muito importante que está no dia a dia da nossa vida. Está relacionado com a nossa personalidade e também com a nossa personagem. Personagem essa que vista aos olhos dos que nos assistem como algo que foi investido em nós, para nós ou por nós. E personalidade como aquilo que realmente são os traços morais que foram adquiridos ao longo do tempo para a identificação da nossa vida. Pois bem, mas antes de tratar esse assunto, eu gostaria muito de convidar o senhor e a senhora, por gentileza, inscreva no nosso canal, dê um likezinho aí nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas também possam ter acesso a conteúdos dessa natureza. Então, meu querido irmão, nós vamos meditar agora, eu conto com você, um pouquinho do seu tempo a refletir na chamada personalidade, também personagem. Quem sabe você já se pegou se perguntando: quem sou eu? Quem sou eu para mim mesmo? Quem sou eu para a sociedade? Quem sou eu para a minha família? Quem sou eu para Deus? Perguntas dessa natureza são muito recorrentes no dia a dia, quando as pessoas começam a viver alguns tipos de conflitos com ele mesmo. Ou seja, vivendo a chamada crise de identidade. E é claro que nós temos inúmeras terapias a ponto de cuidar disso e ajudar as pessoas a se desvencilhar. Esse transtorno de personalidade em nossas vidas, eles podem de alguma forma aparecer desde rótulos amistosos a transtornos psicológicos, a tantas umas formas de aparecer isso na vida das pessoas que demandam cuidados médicos. Mas o que eu quero tratar com você nesse momento é a possibilidade de mudar a nossa personagem. Ou seja, a personagem na qual nós estamos vivendo, se elas não estão coerentes com a nossa personalidade, elas estão trazendo de alguma forma um sofrimento interior. Elas estão trazendo para nós um certo aborrecimento. E claro que diante dessa dor, esse aborrecimento natural na nossa pessoa, isso pode ser espalhado para outras pessoas. E uma boa, ou seja, uma verdadeira personagem para ser vivida, tem que ser aquela que é útil para si e útil para o seu próximo. Preste atenção, imagine comigo um soldado que não tem amor pela justiça, que não tem amor pela ordem pública. Ele está investido num cargo errado, ou seja, a personalidade tem que ser vocacional. Imagine um médico que não quer atender um enfermo. Ele está investido num personagem para o qual não foi chamado. Então, baseado nisso, quem sabe a personagem que nós estamos vivendo nos últimos dias não está condizendo com a nossa vida, tem nos trazido muito mais perturbações do que, na verdade, satisfação. Nesse caso, é possível mudar. É possível mudar, é preciso buscar ajuda, e especialmente uma ajuda em Deus. Lembro de uma palavra que o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu te converter, ou seja, Pedro, com todo o seu temperamento sanguinário, ele estava indo contramão da sua índole, contramão da sua personalidade. Quando ele olhou para Zaqueu, ele mudou Zaqueu, aquele homem corrupto, que era hostilizado pelos seus avizinhados, porque era um corrupto. Jesus mudou a vida dele, dizendo: veio salvação para esta casa. Ele mudou a história de Paulo, mudou a história de Jacó, mudou a história da Maria Madalena, aquela prostituta que era tão hostilizada naquele meio social. Pode mudar a sua, pode mudar a nossa história. Então eu quero te pedir uma coisa: preste atenção, olhe para nós, olhe para cá. Olhe para cá, preste atenção. Se você não está satisfeito com a personagem com que você está exercendo, fala com Jesus agora. Ele pode te mudar. Sim, ele tem a ferramenta certa para mudar o meu e o teu interior. Ele sabe como lidar com essa situação, com essas dores pessoais que muitas vezes nós vivemos e disfarçamos de alegria. Querido irmão, minha querida irmã, joga esse fardo fora. Joga esse fardo fora agora, desse personagem que não está agradando nem a você, nem a Deus. Fale com Jesus, levanta as tuas mãos onde quer que você fala: Jesus, chega, eu não aguento mentir para mim mesmo. Eu preciso de uma mudança interior. Ele vai te mudar agora. E com certeza, a paz que você precisa vai chegar no teu coração a partir desse momento. Você crê? Você crê? A pergunta que fica é: quem sou eu? Você pode estar se perguntando, e eu tenho a resposta: você é a imagem e semelhança de Deus. Amém, filho de Deus? Amém, filha de Deus? Boa tarde, até breve, no nome de Jesus.